O Eduardo já conectou aí, não, né? Esperar chegar aí o Eduardo, ver o que é que ele queria falar, né? Político presente. Ver se o Eduardo, ele não entra logo para ele dizer o que ele queria para eu continuar aqui, né? Caiu bem na hora que ele tava... Ele deve estar falando lá ainda. Beleza, então eu vou continuar aqui, né? Para adiantar o nosso lado aqui. Quando ele chegar, vocês me avisam, porque eu fico em outro software, né? Só para eu saber que ele chegou aí. Vocês me avisam se ele chegar. Tranquilo. Bom, então, ó, nesse que eu dei para os grupos de vocês, já tem os comandos todos que vocês vão precisar colocar e a célula que você vai colocar em cada um, né? Então é só copiar, vocês só vão precisar copiar e colar isso aí, né? Então vocês vão ter que copiar aquela célula, o que tem escrito ali, cola lá na célula referente a ela, o D13, e ela vai estar já feita. Então, porque eu já deixei mais ou menos tudo pronto, né? Então o trabalho que eu falei com vocês maior seria esse aí, e não é para ter muito mistério, não, quando vocês estiverem aplicando. Nisso, vocês vão ter que preencher todas essas e vai ter que preencher em 2 linhas, né? Deixa eu colocar aqui mais para frente. Professor, não tá aparecendo para nós aqui. Não está aparecendo? Não. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Tá aparecendo preze vídeo. Ah, Ó, chegou o Eduardo aí. Ô, professor, já quero aproveitar aí só para ver quem é que é o Raul Cosme Mendes, ele tá presente aí. O Douglas Marino de Avelar e o Leonir Patrocin Castellani. nenhum desses Eu três. não sei. Nenhum Os desses... três estão no meu grupo, eu não conheço nenhum dos três e não tenho contato deles aqui, não sei quem é quem aqui. Nenhum dos... esse daí você vai ter que se virar um pouco. O Douglas está aí, ó. O Douglas está aí. Deixa eu verificar. Aí, Douglas. 1, 2, 3 e já. O Douglas está aí. Deixa eu ver só porque não tá compartilhando aqui. Aí, desaparecendo. Apareceu já? Opa, apareceu, mestre. Tá aparecendo aí certinho, né? Agora? Agora sim. Ah, beleza. Bom, então, como eu estava dizendo, eu já coloquei para vocês aqui o que vocês vão ter que colocar de informações em cada uma das células. Então, você vai ter que ir na planilha da fórmula que está, né? Na célula D13 e vai ter que inserir essa fórmula. Tá vendo que todas as fórmulas têm o comando si? Então, ele diz lá, se essa célula C13, tem que olhar o que tem na célula C13, né? Então, a célula C13 de vocês, ela está com esse valor aqui, ó. Então, de taxa de contribuição linear. Então, se a sua taxa de contribuição linear for igual a 0, ele pede lá para você deixar uma informação vazia, né, no sistema. Se for diferente de 0, então é para ele não emitir nenhum erro de informação. Então, a gente faz desse jeito, né? Ele vai aplicar ele vai aplicar a taxa de contribuição linear vezes o B13, que eu acho que é a extensão do trecho, e dividir por 1000 ali. Professor, essa parte, esses códigos aqui, tu quer que eu insira aonde? Onde que é na planilha ali? Que códigos tu tá dizendo? Não, essas fórmulas aí que tu tá colocando, é justamente para quê? Desculpa, eu não entendi. Cada uma dessa fórmula, você vai copiar ela. Então, copia a fórmula aqui. E coloca ela, por exemplo, é a D13, tá vendo? Sim. 13 aqui e tem o valor D. Então, D13, você vai pôr a fórmula referente ao D13. Ah, entendi. A fórmula do C13. Deixa eu retornar aqui para onde ele estava, né? Na verdade, o senhor tá dando o passo a passo, né? Exatamente. Certinho, né? Isso. Isso aí é o senhor melhor. Não teria muito problema, porque a fórmula eu já vou passar para vocês de como vocês devem inserir. Eu só queria o trabalho de inserir cada uma para ver o que está sendo feito, né? Então, o trabalho maior de vocês vai ser colocar os dados mesmo. Alimentar os dados e entender o que ela está fazendo para vocês.
Então, que a ideia dela toda, ó, é calcular isso aqui no final, ó, ângulo, vazão, raio hidráulico, área molhada, perímetro molhado. Então, ela calcula aqueles conceitos que a gente viu lá em Hidráulica 2, para quem viu, né? Para quem não viu, vai ver em algum momento. Que a gente calcula a área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico. Calcula tudo isso porque a gente quer saber a vazão que está passando. Então, quando a gente calcula tudo isso, a gente sabe a vazão. Sabendo a vazão, a gente sabe a velocidade. Então, a ideia é um pouco essa, com essa planilha, né? E sabendo a vazão e tudo mais, a gente sabe o quanto ela está preenchendo do tubo. Então, com o diâmetro que vocês adotarem, né? O diâmetro que vocês vierem adotar lá. Beleza, deixa eu continuar aqui. Aqui, ó, você vai ter na D13, entre outras, você vai inserir essa fórmula aqui, de D até V, né? Sei lá. E depois você vai ter que inserir na D14. Então, por que vai ter essa diferença, né? Então, lembre-se lá que vocês têm uma vazão para início de plano e uma vazão para final de plano. Então, por isso, e se vocês não inserirem corretamente, vai dar erro na planilha de vocês, né? Então, insiram exatamente como está aí para funcionar o equacionamento de vocês lá, né? A mesma coisa para a célula 15, você vai copiar tudo e colocar lá nas respectivas células o valor de cada uma delas. E na célula 16, a mesma coisa, né? Copia lá e coloca em cada uma delas. Por que você vai ter que fazer isso aí para todas elas? Depois que você fizer para essas 4 linhas, você vai fazer isso para 4 linhas, você copia todas as células dessas 4 linhas e replica para todas as outras, entende? Da forma que está aqui, o Excel já vai entender para vocês aí que ele vai estar replicando a fórmula do jeito que está para as linhas seguintes. Então, é só copiar e colar para as outras que suas fórmulas vão estar prontas, né? Só vai ter que ter o cuidado com a taxa de contribuição linear, como obter ela lá, que vocês vão ter que ter uma fórmula que eu coloco, aí vai ser outra que vocês vão ter que fazer algo, e ela vai ser o somatório do comprimento do trecho, né? Total. Então, isso que às vezes o pessoal erra um pouquinho, mas à medida que vocês forem fazendo o trabalho e me passando, eu vou corrigindo, né? E dizendo onde é que vai estar o erro dele aí. Bom, então como tem essa parte de fórmulas aí, vocês vão seguir certinho, porque ele só é copiar e colar que ele vai replicar a mesma fórmula. Um procedimento que vocês vão ter que fazer é ir no Excel, em opções, para ativar essa macro, tá vendo? Então, vai ter que habilitar esse desenvolvedor aqui, ó. Então, você vai personalizar a faixa de opções, segue aqui nesse quadro, né, que a gente tem, e habilitar essa parte aqui de desenvolvedor. Então, vocês vão ter que habilitar isso para funcionar. Quem tem Excel antigo não funciona muito bem, viu? Então, vocês vão ter que habilitar, normalmente quem tem o Excel acima de 2007, 2010, se eu não me engano. Então, o Excel antigo, às vezes, não segue esse mesmo padrão aqui. Mas a ideia é absolutamente a mesma, né? Deixa eu ver o que tem mais. Bom, antes, vocês vão ter que habilitar em configurações de macro, lá nesse, onde vocês estão olhando aqui, ó, configurações de macro, vai ter que habilitar todas as macros. Isso é outra coisa importante. Às vezes, quando vocês salvarem, talvez ele salve numa pasta de destino diferente, viu? E você pode achar que perdeu o trabalho todo de vocês. Mas não é não, é porque ele salvou numa pasta de default dele. Então, quando salvar, direcione bem para onde é que você está salvando, né? Ah, vou salvar nessa pasta aqui. Ah, o nome dela é Robson Trabalho, sei lá. Então, lembre de salvar sempre nessa pasta e verificar se ficou salvo lá corretamente. Caso você, eu salvei e perdi, então você vem aqui novamente, tenta salvar e verifica para onde é que ele está mandando esse arquivo, né? E você vai conseguir resgatar aquele arquivo antigo que você possa achar que perdeu, né? Mas não é, porque ele vai para uma pasta diferente aí. Bom, então tudo isso você faz para inserir o macro. Então o macro é aquilo que eu estava falando para vocês, de inserir uma fórmula no Excel. Então vocês vão vir aqui nessa parte do Visual Basic, tá vendo? O desenvolvedor que vai habilitar quando você ativar aquilo do passo anterior.
Quando você habilitar o desenvolvedor, ele vai aparecer Visual Basic ali, ó. Quando você clicar no Visual Basic, ele vai aparecer essa outra pasta. Então, você vai inserir módulo. E módulo, tá vendo? Você pode criar um código de vocês. Então, o Volpato, eu acho que ele trabalha um pouco com programação. Isso aqui de início, que fica um bocado de nome, ele está declarando as variáveis, entende? Eu já passei o código para vocês, então lá no Moodle já tem um código todo pronto. Você copia esse código do jeito que está e cola aqui. Então, quando você fizer isso, ele já vai estar automaticamente colocando essa fórmula que foi criada para calcular aquele ângulo. Então, tudo isso aqui que a gente está fazendo vai ser para calcular um ângulo, né? Então, é por isso que essa planilha é muito boa. É como uma front page, né, professor? Que nem Como programação assim? de front page, né? Como você me... Front page, programação de front page, né? A mesma coisa, né? É isso, as programações são um pouco semelhantes. A ideia é declarar variável e depois você tem que inserir a fórmula do que você está fazendo. Então, depois é inserido a fórmula que eu peguei de um livro, né? De como calcular esse ângulo. Então, ela segue esses procedimentos aí, ó. A fórmula que tem. Esses comandos, else, if, tudo isso é comando para ele estar operando aí o equacionamento. Então, se fizer uma coisa, se não acontecer o que quer naquele jeito, faça de outro jeito. É basicamente como se fosse aqueles comandos sys que o colega, o Max, estava falando, né? Só que aqui em forma de programação, né? Ele está colocando mais ou menos, se não acontecer uma coisa, pule para outra. Então, vá fazer outra. E assim vai. Ele dá vários comandos nesse sentido aí. Como o código já está todo pronto, é só copiar e colar lá. Vocês não vão ter trabalho nenhum. Aqui eu só coloquei para vocês terem uma ideia do que tive que fazer aqui, né? Bom, e depois que você tiver tudo pronto lá no sisteminha, quando ele pedir essa alternativa aqui, você clica em não, viu? Então, quando você fizer todo o seu processo, clique em não aqui para não dar problema aí depois. Para ela rodar, você vai ter que salvar ela como modelo habilitado para macro do Excel. Então, depois que você fizer tudo isso aqui tudo que eu podia dar para vocês, tudo pronto já, né? Com o código já operando. Só que vocês não veriam o que foi feito, né? Daqui a pouco tem um colega mais curioso que queira saber como inserir fórmulas no Excel, como propor um determinado equacionamento, né? Uma matéria de estrutural, por exemplo, tem alguma fórmula que é sempre usada e você quer puxar ela rapidamente, dá para você criar desse mesmo jeito aí e resgatar ela bem rápido para facilitar seus cálculos, né? Dá para fazer algo nesse sentido. Para usar, você vai ter que salvar aí como modelo habilitado para macro Excel. Se não fizer isso, vai dar alguns erros aí mais para frente. E depois você fecha o arquivo e volta. Quando você retornar o arquivo, ele já vai estar funcionando. Então, aquele seu código calcula B, ele já vai estar operante, né? E funcionando lá no sisteminha de vocês. Beleza. A ideia aí com essa planilha é vocês traçarem aí toda a sua rede, né? Verificar naquela rede esses PV, estilo, entre outros que vão ter lá. A distância vocês vão pegar lá em cada trecho. A numeração dos trechos eu já coloquei, mas é extremamente importante saber como funciona essa numeração de trechos, porque isso vai ajudar vocês em trabalhos futuros, né? Então, pode parecer detalhe ridículo, mas é um dos mais importantes, saber a numeração do trecho e como você numerar para facilitar sua vida na hora que estiver implantando seus cálculos. Vocês vão ver que está tudo bem organizadinho já naquela planilha. Então, quando você tiver que somar uma vazão com outra, normalmente os valores já estão bem próximos. Então, quando você tiver que somar a vazão de 3 trechos contribuindo para o mesmo ponto, né? Vocês vão ver que na planilha, lá, ela vai estar esses 3 trechos bem próximos uns dos outros, para facilitar a vida mesmo de vocês, né? Bom, a taxa de contribuição vocês calculam dessa forma aqui. Então, foi um tema que a gente falou em alguma dessas aulas. Só é vocês olharem essa fórmula. A gente calcula ela em litros por segundo, né? Vocês vão ter lá elas sendo calculadas em litros por segundo, por metro de tubulação, algo nesse sentido aí.
Depois vocês vão ter o cálculo ali da vazão em cada trecho, a profundidade desses coletores, ela vai ser dada lá, né? E com ela vocês obtêm lá a cota do coletor, vocês vão obter isso. O diâmetro mínimo que é importante, vocês podem usar 100, 150, então quem usar 100 está tranquilo, quem quiser usar 150 também tô aceitando, né? E isso aqui é outro aspecto importante, ó. Tem lugar que a vazão ela não chega nem igual à mínima, ela não conduz nem 1,5 litros por segundo. Então, quando isso acontece, você, como é que se diz? Você obriga ela, né, a como se estivesse conduzindo sempre esse 1,5 litros por segundo. Então, um daqueles comandos CIS, ele faz isso, né? Então, se a vazão for inferior a 1,5, diga que nesse ponto vai estar conduzindo 1,5. Ele meio que obriga para que seus cálculos respeitem a norma, né? Para que tudo seja respeitado. Depois vocês avaliam lá as velocidades dos seus trechos e digam lá o que aconteceu. Aqui com a máxima velocidade, né? Ela fala em 5 metros por segundo. Se isso não for respeitado, vocês alteram de outra forma lá. Beleza. Eu vou deixar... Vocês têm, sei lá, 3, 4 semanas para fazer isso. Então, se dividam aí no trabalho, né? O principal, pessoal, é coletar as informações. Cota do terreno, extensão do trecho. Isso aí que vai ser o principal, né? O Excel, cada um até, se quiser, pode fazer. Eu só coloquei em grupos para facilitar as correções de minha parte, porque corrigir 20 daqueles ali iria ficar muito complicado, né? Mas cada trabalho eu alterei algumas informações, viu? Então não pense que vou pegar de um colega, de outro grupo, e vai estar tudo certinho, não, porque tem alguma coisa que pode alterar algo do projeto, né? Então é bom que cada um faça o seu, porque se pegar de outro, talvez tenha algo no meio ali que eu possa ter alterado, e esse algo pode implicar em erros, né? E um erro compromete tudo. Então, os que eu identificar erro devido à cópia, aí eu vou baixar a nota, né? Então, aí... Ô, Vinícius, esquece o WhatsApp aquele que eu mandei. Hoje aí. Então, é bem isso. Depois vocês veem lá o que vão fazer, né? Tem algum detalhe que eu alterei em cada um, porque sabe como é, né? Tem que pensar nessas coisas também, né? Não, mas a galera não faz isso não, senhor. Eu sei, mas não é duvidando, não. É só garantindo, né? Tá certo. É só para garantia total. É porque, na real, pessoal, se vocês fizerem, se cada um grupo fizer, né? Realmente vai aprender. O objetivo é que vocês aprendam, né? Não é nem por nota, nem por nada, que isso aí é besteira. É mais que vocês aprendam o que está fazendo e tire dúvida do que não ficar claro na hora que estiver fazendo. Porque aí, quando vocês tirarem dúvida lá pelo WhatsApp, que seja, vai tirar dúvida de outros, né, sobre alguns aspectos. E isso ajuda muito vocês mais para frente. Como eu disse, tem uma colega que pegou essa planilha, essa mesma aí, e o TCC dela está todo em cima dessa planilha. Só que ela aplicou para drenagem urbana. Então, qual foi a diferença? O transporte é por canais também, é de seção circular, é tudo meio parecido. O que alterou foi que ela não usa mais vazão inicial e final. Ela calcula a vazão lá para um único projeto, para um único ponto, né? Então ela reduz lá aquela planilha para algumas linhas, porque ela não calcula mais para duas populações diferentes. Ela vai calcular para um determinado período de retorno, né? Então ela calcula só para uma determinada vazão. Então o que muda é isso. A parte hidráulica é igual. Então é isso que eu digo, né? Se você tem conhecimento do conceito do que você está fazendo, você consegue aplicar para outras coisas. Tem um colega mesmo que ele está projetando sistema de combate a incêndio no EPANET, né? Então, o pessoal não costuma fazer muito, mas se a parte hidráulica é a mesma, então a gente pode testar, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer aí, verificar umas formas de fazer uns trabalhos com o que a gente aprendeu, né, ao longo da disciplina. Eu coloquei essa parte de conduto forçado, que alguns falaram, tá igual à primeira aula, né? A primeira parte. É porque entra em sifão, e aí eu coloquei só algo rápido de conduto forçado aqui. Eu vou passar até rápido. Vou tentar ir só para o que foi importante, né? Para vocês não perderem muito tempo com isso aqui. A gente já viu essa questão de conduto forçado, né? Pressão diferente da atmosférica. Então, aqui você tem aqueles linhas de carga aqui para a equação de Bernoulli. Considerando que a energia se conserva, você tem V1 ao quadrado sobre 2G mais P sobre gama mais E1 é igual, né? Aquele P2 mais V ao quadrado sobre 2G mais
Z2 mais P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais uma perda de carga. Então, para o sistema se equilibrar, né, equação da conservação de energia, então, se essa energia totalmente se conserva, então ela tem que dar igual, né? E a diferença que você tem de um trecho, de um ponto para outro, é o que ele perdeu de carga, é aquela perda de energia para o meio, que foi em forma de calor, o que quer que seja, devido ao contato lá da sua água com a tubulação, né? Para canais, a gente viu lá que a nossa perda de carga unitária é igual exatamente à declividade. Então, tá vendo? Se você começa a ter esses conceitos firmes assim, fica bem fácil de entender o que está acontecendo. Então, a sua declividade é basicamente a perda de carga unitária quando a gente está tratando de canais. A gente pode assumir isso, né? Para conduto forçado, a gente vê aqui que a pressão diferente da atmosférica, se instala esse piezômetro, ela chega basicamente naquele nível ali da sua tubulação, né? Então, isso aí a gente já viu em algumas matérias anteriores. Isso aqui é importante. Então, vocês têm um determinado conduto. Então, aqui você tem 1, 2 e 3, né? O 1 tem um diâmetro intermediário, o 2 um pequenininho e o 3 um grande. Então, quando a água está passando por esse conduto, a gente viu que tem aquela determinada perda de carga. Se está passando por esse trecho com a mesma vazão, se a gente quer que passe a mesma vazão por todo esse trecho aí de tubulações de diâmetros diferentes, o que é que vai acontecer? Para estar passando a mesma vazão, se os diâmetros são diferentes, a velocidade vai ter que alterar de um para outro. Então, para um diâmetro pequeno e passar a mesma vazão de um diâmetro grande, no diâmetro pequeno a velocidade teria que ser bem mais alta do que esse diâmetro grande. Consequentemente, se você tem velocidade grande e esse diâmetro pequeno, você aumenta muito a perda de carga. Se você aumenta a perda de carga, a sua pressão baixa naquele ponto, entende? Ele perde pressão naquele ponto porque a perda de carga aumentou. Então, ele perdeu pressão porque teve muita perda de carga. Aí a sua pressão baixa naquele ponto. Quando vai para um diâmetro maior, ele foi para o diâmetro maior, o que é que acontece? A perda de carga diminui e a pressão se eleva um pouquinho, porque ele está perdendo menos pressão ali, está perdendo menos carga naquele trecho que ele está caminhando, né? Devido a esse aumento aí que você teve do diâmetro. Então, era mais para entender esses aspectos aí. Bom, você tem alguns critérios de velocidade. Isso aí vai ser importante para o sifão invertido, que a gente vai olhar, que a gente bota umas velocidades mínimas. Então, os critérios que vocês vão adotar no dimensionamento do sifão vai ser em função da velocidade. Então, você fala, ó, para tal tubulação, eu quero que passe aqui tantos metros por segundo de velocidade. Então, se eu sei a velocidade e sei a vazão que eu preciso passar, eu consigo obter facilmente a área, né? Então, se eu obter uma área, com a área você obtém um diâmetro fácil. Então, é bem intuitivo, né? Quando você estabelece um critério e a partir dele você dimensiona a sua tubulação. Então, varia aí de 0,6, 0,9, entre outros aí. Ô, professor, esse trabalho vai consistir em quantos por cento da nota? De 30% a 40%. Eu vou definir ainda, dependendo do que vocês me entregarem, né? Aham. É porque... não, tem um ali que eu não sei nem se existe. No grupo ele não tá, e o outro não responde. E tá eu e o Douglas que estamos na aula aí. Então, vamos professor, tocar. bota 50%, fica bom. Não vai chegar. Vai ser, é isso, vai depender do que vocês tiverem. O Eduardo, não se preocupe não com se o colega responder, deixar de responder. Você vai ver que se você fizer a planilha e você me entregar basicamente com parte dos dados preenchidos e eu entender que você se esforçou para fazer, né? Eu vou dar uma nota referente, né? Claro que se tiver um colega... eu não fui muito bem no Grauar, né, professor? Eu tenho que ficar agora, né? É isso, mas não é difícil, não. O PowerPoint que eu falei ali, ó, se você preencher com todas as fórmulas, sua planilha já fica toda pronta. O resto que você tem que fazer é basicamente pegar os dados daquela planta que tem. Então, isso aí até sozinho faz. Eu coloco em grupo. Vou ver lá, vou me encarnar. Tranquilo. Mas Valeu. qualquer coisa, tira dúvida comigo pelo WhatsApp que eu vou respondendo. Eu sempre respondo aí quem tira dúvida por lá, né? Então, quem tiver dúvida, é só falar que... Eu sei que falando é um pouco complicado de entender,
mas quando vocês pegarem a planilha, eu espero às vezes vocês pegarem para fazer, para eu tirar dúvida, fica bem fácil de entender o que ela está querendo fazer, né? Vou lá, vou continuar aqui então. Bom, então tem esse plano de carga absoluto quando você considera essa pressão atmosférica, né? Então isso aí é para vocês entenderem sifões quando a gente estiver tratando mais para frente aí. Esses planos aí de carga que vocês têm, o absoluto é quando você considera aí a pressão atmosférica. Então, quando o seu sifão, quando aquela sua linha da sua tubulação cortar esses planos aí, comece a ver que você pode ter algum problema, né? E aí, quando ele ultrapassar alguns pontos, você pode saber que vai ter que tirar ar da tubulação, porque senão fica difícil de funcionar, vai ter que instalar ventosa, né? Algo nesse sentido. E se ele extrapolar aquele 10.33, já foi, né? Não tem, como é que eu vou dizer? Você não vê água subindo ladeira, né? Você vê ela descer, né? Então, normalmente, quando ultrapassa ali, nem sifão vai dar jeito, você vai ter que operar seu sistema através de um bombeamento. Então, ali é quando você instala bombas, né? Quando ultrapassa essa questão aí, ó. Quando ele ultrapassa esse plano de carga absoluto. Então, se sua rede ultrapassou isso, já era, só funciona com bombeamento, né? Bom, então tem essas linhas de carga, não vou ficar me atendo muito a isso, porque a gente vê tudo isso em hidráulica 1 ou 2, né? Plano de carga efetivo ali, você olha que é a cota do seu reservatório, então o tanto que ele está cheio ali, né, que está pressurizando todo aquele sistema, então o plano de carga efetivo ali é em função da linha d'água desse seu reservatório que está abastecendo o seu sistema. Bom, essa ali é uma parte mais besta, né? E isso aqui é o que vocês vão ter que olhar depois. Ó. Então, se sua tubulação cortar essas linhas, aquela linha de carga efetiva é bem fácil de você obter no Excel, né? Você pode... Eu fazia isso quando a gente dimensionava a rede, você vai ter lá cotas do terreno e o X e o Y dela, né? Então, a gente normalmente tem as cotas e a extensão do trecho. Isso aí vocês conseguem no Excel rapidinho colocar esses valores e depois fazendo uma ligação entre dois pontos, vocês têm uma reta, né? Você coloca lá essa extensão do trecho, uma cota maior, uma menor, e obtém essa reta facilmente aí, só com aqueles níveis do reservatório. Dois pontos fazem uma reta, né? E você obtém ela e dá para verificar se sua tubulação, com os dados que você tem, se ela está cortando essa rede. Lá o pessoal gostava de colocar sempre abaixo, né? A tubulação passando sempre abaixo aí dessa linha de carga efetiva da gente. Bom, essas ventosas, eu já falei para vocês, normalmente vocês vão implantar ela em pontos altos da sua rede, né? Você vai ter ela sendo implantada para expelir ar, e tem umas que admitem ar também, né? Para seu sistema ficar preenchido, mas para abastecimento de água, não vou ficar me atendo muito a ela aqui, não. Bom, vocês têm outras linhas aí, cortando na linha de carga absoluta. Vou adiantar essa parte. Bom, a canalização aqui, que é essa parte que está fazendo a bolinha, né? Então, ela cortando essa linha piezométrica e o plano de carga fica abaixo dessa linha piezométrica absoluta. Então, vocês vão ter que retirar A, senão ela não vai funcionar, né? Se não tiver algo para espelhar, ela não funciona. E aqui, quando ela ultrapassa até esse plano de carga efetivo e a linha piezométrica, né? Então, você vai ter o sifão funcionando aí dessa forma possível. Mas ele ainda funciona. Eu não sei se vocês já puxaram gasolina, né, do tanque de moto, algo nesse sentido. É quase isso que vocês estão fazendo. Você não Muito. Tive Fuca, né, professor? Precisei sempre botar uma gasolininha, né? Tive Fuca, Chevette. Mas normalmente moto, né? Tem um de moto que você faz um sifão, entende? Você dá uma puxada de ar e sua água, apesar dela estar subindo, né? E ela consegue fluir, né? Sua água, sua gasolina, ela consegue fluir no sistema. Só que quando sua gasolina acaba, para de fluir, ou ela fica indefinida, de forma indefinida, né? Enquanto tiver aquele fluido ali, para aquela condição. E quando ela ultrapassa, se essa sua mangueirinha, né?
ultrapassa aquele plano de carga absoluto ali, aí ela não funcionaria de jeito nenhum. Então não teria como funcionar, né? É interessante ver esses negócios aí. Nesse caso aí, ó, se ele ultrapassou esse plano de carga absoluta, é impossível esse escoamento por gravidade. Ó. Então é necessário bombear. Então, se ultrapassar aquela linha, é quando a gente vai precisar de bombas, né? É claro que a gente não quer nosso sistema já operando, tendo que espelhar sempre, né? Qualquer coisa que não funcione corretamente, sua rede para de funcionar. Então, por isso que os engenheiros lá da empresa, eles gostavam de passar a tubulação abaixo dessa linha de carga efetiva, né? Eles não gostavam dessas situações, não, onde tinha ultrapassagem. É claro que tem quando você precisa bombear e é inevitável, não tem jeito, né? Bom, então aqui era mais as ideias que a gente já viu aí, hidráulica 1, hidráulica 2, perda de carga, as fórmulas para perda de carga, né? Diagrama de Moody, eu já falei para vocês, de 0 a 2.000 laminar, de 2 a 4.000 transitório, de 4.000 em diante escoamento turbulento. Então, isso aí já é batido, eu não vou falar dessas coisas não. Aqui eu só coloquei exercício com Haas Williams, se eu não me engano, e o Kennedy perguntou em alguma lá que ele não viu o dado de comprimento. Então, não tinha um dado de comprimento porque ele falava perda de carga unitária. Eu não sei qual exercício é, né? Eu acho que eu não vou fazer ele não, porque está bem simples aqui. Eu só vou falar o que tem que fazer, né? Aqui. Ele dá a vazão e ele pede para calcular a velocidade, né? Cadê? Ele pede o diâmetro e a velocidade. Beleza, se ele pede o diâmetro e ele dá todos os dados aqui, ele já deu a perda de carga unitária, 1,70 metro por metro. Então, ele já está dizendo HF dividido por L é igual a 1,77. Qual a nossa equação lá de Haas Williams, por exemplo? HF é igual a 10,643 vezes Q é 1,85 dividido por C é 1,85 vezes L sobre D é 4,87, né? Então, é algo nesse sentido. O L não está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, fica HF sobre L é igual àqueles outros termos. Ele já está dizendo diretamente que o HF sobre L é 1,70 metro por metro. Então, por isso que ele não dá o comprimento, né? Aqui, só que ele fala por 100 metros, né? 1,70 metro por metro por 100 metros de tubulação. É o 100 metros daí. Ele está perdendo a cada 100 metros 1,7, entende? A cada 100, algo nesse sentido aí. Ele tá tendo sua perda. É igual o EPANET. Lembra lá o EPANET, quando a gente olhou que ele dava um valor, só que era por quilômetro, né? Então, você tinha que dividir aquilo ali por 1.000, algo nesse sentido, para obter lá a perda de carga da forma que a gente obtinha anteriormente. O negócio que ele diz aqui, 1,70 metros por metro por 100 metros de tubulação, né? Ele está perdendo isso por um trecho de 100 metros, sei lá, algo nesse sentido aí. Então, é bem fácil aqui de calcular. Vocês só vão ter que isolar o diâmetro, né? Então, isola daquele jeito lá que eu falei. Diâmetro elevado a 1 é igual a todos os números, elevado a 1 dividido por 4,87. Quando fizer isso, já sai o diâmetro direto. Velocidade também pela continuidade é bem fácil aí. Essas questões são bem fáceis aí, eu não vou fazer não, pessoal. É bem... Bom, se ele dá as cotas do reservatório, lembra aquilo que a gente viu em hidráulica, né? Quando você tem dois reservatórios e ele dá as cotas entre eles, a diferença de cotas entre os reservatórios é a perda de carga que você tem distribuída em todo o trecho. Então, aqui ele já está dizendo para vocês a perda de carga distribuída quando ele dá essas cotas. Ele já dá o comprimento, cadê? Dá o C, dá o diâmetro, não tem dificuldade nenhuma aqui. Só aplicar na vazão direto, sabendo essa relação. Por que isso, né? Porque daquela equação de Bernoulli, você tem o quê? Z mais P sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a Z2 mais V ao quadrado sobre 2G, né? Mais P sobre gama é igual ou mais HF, algo assim. Então, quando você tem dois reservatórios, o que é que acontece? A velocidade nos dois reservatórios é nula. Então, eles estão parados lá, né? Então, você vai cancelar
velocidades. A pressão que cada um tem, cada um dos dois está sobre a pressão atmosférica, né? Está tudo lá, está sobre a pressão atmosférica. Então, você despreza de um lado, do outro vai se anular. Vai sobrar o quê? HF vai ficar Z1 é igual a Z2 mais HF. Então, HF vai ser igual ao quê? Z1 menos Z2. Então, é por isso que a perda de carga distribuída é igual à diferença de cota entre o reservatório, né? Então, você sabendo esse conceito, você consegue saber que a perda de carga é isso e resolve o resto aplicando naquela equação de Haas-Williams bem facilmente aí. Que ele já dá praticamente tudo, só aplicar a fórmula também. Dá a vazão, dá o comprimento, dá o C, dá o diâmetro. Não tem dificuldade, não. A velocidade já sai direto aí. Vazão, é a equação da continuidade, né? Você tem a vazão, o diâmetro você tem, então você acha a área, a velocidade vai ser igual a essa vazão aí, dividido pela área da seção, vai achar a velocidade. Essa daí eu acho que era bem, eu botei algo bem simples, né? Só para treinar mesmo. Então nem vou fazer aqui, bem. Vou pular isso aí tudo. É questão bem fácil. Em tese já era para vocês saberem isso depois da área 1, né, que a gente fez, depois das hidráulicas aí. Não é para ter dificuldade com nenhuma dessas aí, não. Bom, o que ele está dizendo aqui é que a gente encontra, às vezes, diferenças quando você aplica a equação universal e a equação de Haas-Williams, né? Eu já falei para vocês que a equação de Haas-Williams, tipicamente, a gente adota para diâmetros acima de 50 milímetros e a universal para qualquer situação. Só que a de Haas-Williams é bem mais fácil de calibrar, então, tipicamente, a gente tende a usar ela. Só que você pode ter aí perdas consideráveis, né? Entre um e outras. Ele está dizendo aí que pode chegar nesses 6% aí de diferença de uma para outra. Porque são equações empíricas, né? Na real, a gente quer um menor diâmetro para os nossos sistemas e tudo mais. Aí a questão do reservatório, que eu já falei com vocês, como obtém. E velocidade, isso aqui sim é um conceito importante. Saber as velocidades. Ele coloca ali 0,25 a 0,4, entre outras, mas tipicamente a gente tem esse valor de 0,6 metros por segundo, então é uma velocidade mínima. Então, imagine que você tem os dados de vazão, você, sabendo que a velocidade mínima é aquela de 0,6, você simplesmente, né, pela equação da continuidade, Q é igual a vezes V, então o que é que você tem? A área é igual a vazão dividido por velocidade. Como você já tem o valor de vazão e você já tem o valor da velocidade, quando você dividir um pelo outro, você já tem a área. Então, só fica em função do diâmetro, né? Se você tem aqui tudo, você já tem a área, só falta achar o diâmetro. Então, com base em critérios mínimos, a gente já consegue estabelecer um diâmetro que atenda a nossa condição. Então, quando a gente chegar a um diâmetro, ele vai ser um diâmetro pequeno, né? Ou ele vai ser o diâmetro que atende essa velocidade aí de 0,6. Então, se eu quiser... Só que eu não vou chegar a um valor exato daquele diâmetro comercial que vocês tenham. Então, o que é que vocês vão fazer? Quando você obter o diâmetro, você vai pegar um valor do diâmetro que você encontrou menor comercialmente. Por que você vai adotar o valor menor? Porque dessa noção que a gente tem, né? Quanto menor a área para a mesma vazão, a velocidade aumenta, né? Então, se você já obteve em função da velocidade mínima, então, quando vocês tiverem que adotar o diâmetro da sua tubulação com base em critérios mínimos aqui, você vai pegar o diâmetro um pouco menor em relação àquele que você calculou, porque você vai estar atendendo essa velocidade mínima e ela vai aumentar um pouco, e depois vai atender aqueles critérios lá de tensão trativa, né, que vocês vão ter na rede. Isso para esgotamento sanitário, né? Bom, então tem vários critérios aí econômicos e tudo mais, desgaste, corrosão, porque do que é gerado.
Aí, velocidades máximas